Artilheiro do Campeonato Mineiro de 95 e do Campeonato Brasileiro de 96. Carrasco do maior rival. Substituto do goleiro tetracampeão mundial Tafarel. Matador nas cobranças de pênalti. O jogador teve 2 passagens pelo Galo, de 1993 a 96 e em 2002. Estou falando de Reinaldo Lopes da Cruz, ou simplesmente Reinaldo. Fala massa! Saudações alvinegras, tudo bem com vocês? Esse é o episódio número 7 do Prosa de Galo, um podcast independente, direcionado exclusivamente para a torcida mais fiel e apaixonada do mundo e com o objetivo de abordar os mais diversos assuntos relacionados à nossa história, buscando sempre fugir dos temas tradicionais que são citados e discutidos nas rodas de conversa do atleticano. Em outras palavras, aqui não temos a pretensão de fazer comentários dos jogos da atual temporada, análise de esquemas táticos ou alguma resenha pós-partida. Queremos sim comentar jogos do passado, levantar o histórico de alguma temporada ou trazer dados de jogadores que passaram pelo clube. Tudo isso na visão de um torcedor comum que por anos frequentou a geral e as arquibancadas de vários estádios do Brasil. Meu nome é Lucas Braga, cresci na cidade de Contagem e assistia praticamente todos os jogos em BH, seja colado com a Galocura ou participando ativamente junto ao movimento 105 Minutos, quando em 2016 mudei para o interior do Paraná, a 1.100 km da capital mundial do Galo. Mesmo à distância, continuo sócio ativo Galo na Veia, assim como minha esposa Renata e meu filho Francisco. A nossa história é repleta de craques que entraram em campo com a camisa alvinegra. Outros jogadores foram tão importantes, porém não são lembrados na mesma proporção, por diversos motivos. Nem só de vitórias e títulos se faz um ídolo. Eu acredito que a identificação com a torcida, o estilo de jogo e o respeito ao manto são fatores analisados para identificar o jogador que marcou o nome na nossa história. Às vezes você considera o jogador como seu ídolo, e para outro torcedor talvez não tenha esse mesmo sentimento, concordam? Hoje vamos falar de um jogador que para muitos atleticanos da nova geração podem ser, entre aspas, desconhecidos. Mas para quem acompanhou o Galo, especialmente nos anos 90, vão se lembrar com certeza absoluta. Reinaldo disputou 183 jogos com a camisa do Galo e balançou as redes 79 vezes. Reinaldo, o baiano que veio do Paraná, como sempre dizia Willy Fritz Gonzer, nasceu em 1970 em Cotegipe, interior da Bahia. Começou a carreira jogando pelo Guará, time local, e logo em seguida foi para o time genérico do estado paranaense. Veio para o Galo em 1993 e foi um dos destaques daquele time de 96, sendo o artilheiro do brasileiro daquele ano com 16 gols ao lado de Paulo Nunes. Além do Galo e do Atlético Paranaense, Reinaldo também teve passagens por Deportivo La Coruña, Las Palmas, Corinthians, Palmeiras, Paraná Clube, América, Coritiba, entre outros. Foi convocado 8 vezes para a seleção brasileira, porém atuou apenas 45 minutos com a camisa amarelinha, em um amistoso contra os Camarões, em 1996. E vem o Galo em velocidade, a saída do Tafarel, como disse o Flávio, realmente é sensacional. O Atlético chega rapidinho e pega tudo desarmado. Olha o Reinaldo, pode sair o segundo. Gol!
Tafarel rapidinho, ele pegou tudo desarrumado na defesa do Cruzeiro. Entrou na saída do goleiro Dida, ele mandou para o fundo do Piló. Aí o Euler. Passou de passagem pelo Arley. Aí do Euler. Tá solto o Reinaldo, é pra ele, pode fazer. Outra vez. O Euler olhou, levantou a cabeça, rolou, ele dominou e bateu de perna esquerda. Reinaldo, o artilheiro do Galo, o artilheiro do campeonato. Atlético 3, Cruzeiro 0. Atacante nato, matador. Uma das suas especialidades era a cobrança de pênalti. Você sabia que ele nunca desperdiçou uma cobrança com a camisa do Galo? Aliás, em toda a sua carreira, ele perdeu apenas 2 cobranças de penalidades. Coincidência, as 2 cobranças foram na mesma partida, defendendo a camisa do Paraná Clube. Atualmente, Reinaldo vive em Curitiba e é sempre visto nos jogos do Galo na capital paranaense, além de acompanhar o time e postar vídeos e comentários defendendo o Galo nas redes sociais. Ouça na sequência um bate-papo que tivemos com o ex-jogador. Fala, Reinaldo, tudo bem? Muito obrigado por participar do Prosa de Galo. Quero começar com uma pergunta. Você chegou no Atlético em 1993, em um time muito limitado tecnicamente, e começou a se destacar apenas em 95, tendo seu auge no Brasileiro de 96. Como foi sua adaptação a Belo Horizonte e ao Galo? Teve alguma dificuldade? Então, eu cheguei em 93, né? Minha adaptação foi muito complicada. No começo eu não conseguia me acertar no time, passei muita dificuldade mesmo dentro de campo, fora de campo, começou as cobranças, né? E aí eu sofri bastante. Mas eu queria vencer no Atlético Mineiro, eu queria vencer com a camisa do Galo. E eu não desisti, batalhei, né? E consegui dar a volta por cima, né? Mas não foi fácil. Muita cobrança, torcida grande, não estava acostumado com a torcida tão grande como a torcida do Galo. Saí do Atlético Paranaense com a torcida bem pequena e cheguei lá uma massa gigante, senti o peso, a pressão um pouco, mas dei a volta por cima, isso que é o importante. Reinaldo, mesmo passando tantos anos, você continua muito lembrado pelos torcedores. É bem ativo nas redes sociais e está sempre presente quando o Galo joga em Curitiba. Como você explica essa sua relação com a torcida do Galo? Cara, eu me identifico muito com a camisa do Galo, me identifico muito com a torcida do Galo, na minha forma de correr atrás das minhas coisas, com determinação, com vontade. Sempre persisti, sempre lutei. Às vezes as coisas não deram certo e depois deu certo. Então eu me identifico muito com a camisa do Atlético Mineiro, porque eu lutei para conquistar, para chegar a ser artilheiro do Brasil, para chegar à seleção, para chegar na Europa. Então a camisa do Galo me ajudou muito a chegar nesses meus objetivos na minha carreira, a ser consagrado, a ser conhecido no mundo. Então eu sou muito grato pela camisa do Galo. Eu tenho uma paixão muito grande pelo time do Galo, pela torcida do Atlético. Eu sou muito apaixonado por eles. Vamos falar do Brasileiro de 96, onde você foi o artilheiro daquele campeonato com 16 gols. Tínhamos um time que mesclava experiência e jovens jogadores. Em casa, éramos praticamente imbatíveis. Na sua opinião, o que faltou para o Galo chegar à final daquele Brasileiro? Não, o que faltou foi um elenco, né, bicho? Nós tínhamos um time muito bom, um time competitivo, mas a gente não tinha um elenco, a gente sofria muito com lesões. Quando faltava um jogador, o time não conseguia render, porque entrava outro jogador, não era do mesmo nível. Então, eu acho que o que faltou para a gente ser campeão brasileiro é um elenco mais competitivo, peça de reposição. Então, o Campeonato Brasileiro você tem que ter elenco, tem que ter peça de reposição, e a gente não tinha. Chegou numa decisão no jogo aí contra a Portuguesa, o Fábio Augusto machucou, entrou outros jogadores e não deu o mesmo nível de jogo. Então a gente sentia muito quando faltava um jogador. Então a falta de elenco, de peça para repor, que a gente não conseguiu ser campeão esse ano. É uma pena. Com certeza, foi uma tristeza aquela semifinal. Eu estava aquele dia ali, Mineirão abarrotado. Saímos na frente, tomamos a virada
empatamos e quase viramos no final da partida. Esse empate ficou marcado para muitos atleticanos da nossa geração. Agora, falando mais um pouco da sua carreira, especialmente jogando pelo Maior de Minas. Teve aquele famoso caso da expulsão do Tafarel, onde você foi para o gol e ainda fez uma linda defesa. Qual a sua lembrança desse jogo? Conta para nós. E complementando a pergunta, tem alguma história dos que gostaria de nos contar? Então, essa é uma história bem legal, cara. Eu não preciso nem contar as outras, mas a história é muito boa. Nesse jogo contra a Caldense, né, a estreia do Toninho Cerezo, né, e eu já treinava no gol, nos 2 toques eu treinava no gol e o Tafarel na linha. Então, quando acontecesse essas coisas, né, e nesse jogo foi expulso a galera lá, né, e aí não tinha como colocar outro jogador. E aí o Procópio falou, coloca o Reinaldo no gol. E aí eu fui pro gol, os caras achavam que eu não era goleiro de linha, que eu não entendia. E começava a chutar de longe, eu fazia as defesas. E no finalzinho do jogo eu fiz essa defesa de mão trocada aí, que foi melhor que um gol. A torcida vibrou bastante, gritou meu nome, eu até estava numa fase não muito boa, né? Essa defesa aí ficou na história, né? Realmente foi uma defesa sensacional. Lembro muito bem dessa partida no antigo Independência. E, Reinaldo, você tinha a fama de ser o carrasco no maior confronto do estado. Em 8 clássicos, você balançou as redes 7 vezes. Você tinha alguma preparação especial para os jogos contra o Cruzeiro? O apoio da torcida realmente fazia diferença nessas horas? Cara, eu contra o Cruzeiro eu era fatal, cara. Eu me concentrava muito para esse jogo. Durante a semana, até os porteiros me cobravam. Eu ia pro posto, o pessoal me cobrava. Todo lugar, todo mundo pedia para mim fazer gol no Cruzeiro. Então, eu chegava no jogo, eu me concentrava para esse momento, cara. Eu era muito ligado nesse clássico aí. Eu queria fazer gol, eu queria fazer a torcida feliz. Meu sonho era fazer gol contra o Cruzeiro, sabe? Eu dormia sonhando. E aí eu chegava no jogo, Mineirão lotado, eu tava motivado, querendo, e tudo dava certo, cara. Todas as bolas sobravam para mim. E eu não desperdiçava nada, nem pênalti, nem oportunidade contra o Cruzeiro. Então aí a torcida me apelidou de carrasco do Cruzeiro. Lembro bem desses clássicos, viu, Reinaldo? Da final do Mineiro, quando marcou 2 gols e saiu comemorando com os geraldinos, girando os braços. Do clássico da repescagem do Brasileiro, de 94, que inclusive foi comentado aqui no Prosa de Galo, episódio 2, Galo e Corinthians. Você que ainda não ouviu, fica a dica para ouvir após terminar esse bate-papo. Reinaldo, uma das suas especialidades era a cobrança de pênalti. Pesquisei a sua carreira e vi que você nunca perdeu uma penalidade com a camisa alvinegra. E olha que nos clássicos o goleiro adversário era simplesmente o Dida, um dos maiores pegadores de pênaltis da história. Aliás, em toda a sua carreira, você desperdiçou apenas 2 cobranças, coincidentemente na mesma partida, atuando pelo Paraná Clube. A que se deve esse sucesso na cobrança dos pênaltis? Treinamento? Era um dom natural? Estudava o estilo dos goleiros? Na verdade, eu era considerado o maior batedor de pênalti da história do futebol mundial, né? Passei 19 anos sem errar pênalti, né? E em 2005 que eu errei meus 2 primeiros pênaltis foi contra o Paraná, foi no Paraná Clube, contra o Figueirense. Eu errei os 2 primeiros pênaltis da minha carreira, né? Eu passei 19 anos sem errar pênalti em time nenhum. No Atlético Mineiro eu nunca errei um pênalti, né? E em nenhum clube. Errei esses 2 pênaltis no Paraná Clube. Então, eu na verdade, eu já tinha um dom de bater pênalti. Eu treinava muito pênalti com o Tafarel, né? Aprendi a bater pênalti, ele me dava umas dicas e eu fui pegando, fui amadurecendo e, na verdade, eu era imbatível nos pênaltis. E jogando pelo Galo, qual jogador você considera o seu melhor parceiro de ataque? Para falar em Atlético Mineiro, da continuação, o melhor parceiro de ataque foi o Euler, né, cara? O cara que fazia todas as jogadas, era um ponta direita rápido, né? Chegava no fundo, cruzava. Então eu fui artilheiro do Campeonato Mineiro, artilheiro do Campeonato Brasileiro, graças ao Euler, né? Que chegava no fundo e cruzava, a bola chegava e eu conseguia fazer os gols. E aí o Euler me tornou o melhor companheiro meu de ataque. A gente se completava. Reinaldo, agora uma pergunta direta. Não pode ficar em cima do muro, viu? Você que sempre acompanha o Galo,
Qual o melhor time na sua opinião? O de 2013, campeão da Libertadores, ou de 2021, campeão brasileiro e da Copa do Brasil? E se pudesse escolher, com quem gostaria de ter jogado junto? Ronaldinho ou Hulk? Cara, eu gostava muito do time de 2013, né? É um timaço, né? Com Ronaldinho Gaúcho, Jô, Bernard. É um time que jogava por música, né, cara? E é o primeiro título da Libertadores que esse time deu pra nós, né, cara? Cara, é assim, Ronaldinho Gaúcho, todo mundo quer jogar com Ronaldinho Gaúcho, né? Eu agora tô jogando com Ronaldinho Gaúcho nos eventos dele, né? Mas ele é diferente, né, cara? Se eu tivesse jogando com o Ronaldinho Gaúcho, eu tinha feito 150 gols. Uns 150 gols aí, tinha marcado gol pra caramba. Com o Hulk também, né? O Hulk é artilheiro, o Hulk é um grande jogador, né? O cara hoje tá na história do Galo, faz a diferença, né? Também seria uma honra jogar do lado do Hulk, né? Aí a gente fazia gol pra caramba, aí todo jogo tinha gol. No dia que o Hulk não tava bem, aí eu superava. No dia que eu não estava bem, o Hulk fazia, né? Então o Hulk precisava de um parceiro como eu para se completar, né? Mas o time de 2013 é o melhor time que eu vi, que eu gosto, que é do meu estilo, né? E o Hulk, para mim, e o Ronaldinho são os caras que eu queria jogar junto. Você foi convidado para algum evento na Arena MRV? Estará presente no Jogo das Estrelas? Sim, recebi o convite, sim, da Arena MRV, né? E para mim foi uma honra receber o convite, poder jogar nessa nova Casa do Galo. É um espetáculo, eu não conheço, mas todo mundo fala que é um espetáculo. Então, vai ser uma honra jogar lá, inaugurar aquele gramado lá, poder fazer gol, poder ver a torcida, né? Então eu estou muito feliz pelo convite. Se Deus quiser, Deus permitir, vou estar lá para ver a torcida, ver a nossa casa. Grande, Reinaldo. Estamos chegando ao final e, mais uma vez, gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Quer deixar um recado especial para a torcida do Galo? Queria deixar um recado para a massa do Galo. Eu amo vocês demais, tenho um respeito muito grande pela essa torcida. Hoje que eu sou um torcedor, sofro junto com vocês. E se Deus quiser, dia 16 de julho, eu vou estar aí com vocês. E matar minha saudade da massa do Galo, da maior torcida de Minas, do maior time de Minas, o time que eu amo de coração. Um abraço a todos. Abraço, Reinaldo. A massa te espera então dia 16 de julho na nossa casa. E aí, curtiu bastante esse bate-papo? Envie para aquele seu amigo ou amiga atleticano que viveu esse período para recordar as histórias do nosso artilheiro. E se você gostou desse conteúdo e se identifica com o canal, peço a gentileza de seguir em nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Agradeço a todos que chegaram até aqui e espero vocês em uma próxima oportunidade. Ao Galo, tudo!